É, Andréia é uma das 20 jornalistas é. homenageadas pela revista Mariquer na edição de julho a agosto. É uma reportagem especial no Fronte da Notícia e eu celebro muito essa capa aqui. Estou quase pedindo autógrafo, né? Que é isso? Eu que sou fã de Ah, vocês, pelo amor de Deus. Tamo É junto uma. agora. O legal é quando a gente fica maravilhosa, todo mundo junto e parabéns. misturado, André. Astrid, E eu acho esse, que isso é muito É. incrível, é. E esse é um momento muito importante para nós jornalistas, porque nós somos em número, Sim. nós mulheres somos em número, a maioria da sociedade brasileira, isso de acordo com o IBGE. No jornalismo, nós somos 15 mil, ou seja, ocupamos 37% do mercado nesse setor. Uma capa de revista e uma reportagem sobre a participação feminina na categoria é nesse momento que a gente está vivendo no Brasil um alento, um reconhecimento de competências. Então, durante a quarentena, a gente, e aí todos nós, né, aprendemos a conviver com muitas dessas mulheres, diariamente, nas reportagens de ruas, com máscaras, no estúdio, nas entradas remotas da casa, onde a gente fica querendo ver o que, é que tem na estante. Jornalistas mulheres passaram a fazer parte das nossas vidas de uma maneira muito próxima e muito cotidiana. Uma agenda exaustiva, como ela mostrou lá nas figurinhas dela, que exige muito preparo, atenção e cuidados com a aparência. Outro dia, dona Andréia, você zoou muito do pobre coitado do Guga Chakra, porque o cabelo dele estava além do desalinho. Você lembra disso, né? Inesquecível. Agora eu quero saber de você, como é que você consegue manter, na live a gente já falou, né, que você acorda 10 para as 7 da manhã, uma rotina profissional, cuidar da Que vida isso? particular, fazer terapia e ainda assim sair bem na foto no meio da pandemia, sem contar esse cajal preto aí que eu acho sensacional. Tem que chorar. E assim, a sensação de culpa, né? Que você não tá conseguindo dar conta de nada, você tá passando rímel no cabelo porque o cabelo tá branco até aqui. Essas coisas, né, Astrid? Eu acho que tem uma coisa que eu aprendi quando eu fui pra TV, porque assim, eu não tenho. Assim, eu não sou vaidosa. Eu tive que aprender a ter uma vaidade porque eu tenho que casar a minha imagem com aquilo que eu estou falando para que a minha imagem não chame mais atenção do que a notícia, do que a informação. Então eu aprendi os cuidados básicos, até assim, tirar maquiagem, tudo isso. Eu sou essa pessoa. Eu chegava em casa antes da TV e dormia de maquiagem. Eu não faço mais isso, eu não posso. Porque no dia seguinte é um trabalhão para tirar. Fora os cuidados com a pele, as dermatologistas vão querer, né? Eu tenho um monte de amigas que acham isso um absurdo com razão, para a pele faz muito mal. Mas tudo para te dizer que na pandemia eu meio que deixei isso de lado, porque não dá. Eu estava falando na live para você, eu comecei a cuidar das coisas da casa, um pouco antes dos jornais eu estava limpando o banheiro, arrumando, varrendo, lavando a louça. Eu lembro uma vez que uma pessoa escreveu assim no meu Insta, assim, Sadi, por que você não faz a unha? E eu pensei, meu Deus, eu tô pensando se eu tenho que dormir, tomar banho, comer, qual dessas coisas eu vou conseguir fazer hoje? Porque o noticiário no começo estava muito mais insano, né? Ainda tá, mas nessas últimas 2 semanas deu uma acalmada, não tanto quanto estava no começo. E eu nunca fui de fazer a unha, porque a minha cabeça é tão prática que assim, eu vou ter que tirar o esmalte depois. Então por que eu vou fazer a unha? Não faz o menor sentido. E vai descascar, imagina, eu tô sempre viajando antes. Então, juro, Mônica, então, não, melhor não, melhor não. E minha mãe sempre assim, filha, faz a unha, filha, faz a sobrancelha, cortar o cabelo, essas coisas eu fui aprendendo com o tempo. Na pandemia, eu acho que eu fui assim, nossa, agora eu vou poder ficar um pouco mais relaxada quanto a isso. Mas o cabelo, eu continuei fazendo, assim, eu seco, eu comecei a comprar coisa na internet, escova, tudo que minhas amigas falaram a vida toda para eu comprar, eu virei essa pessoa, o que eu mais temia, eu passei a comprar. Eu estava pensando, Andréa, queria falar isso com você e com a galera, com as meninas aí. Tipo, eu vi uma coisa que você falou numa entrevista sobre você se sentir muito mais repórter, né? Que existe, enfim, existe o analista, existe o jornalista mais opinativo e que você se via mais como uma repórter. Aí eu fiquei pensando, depois você fala se é isso mesmo, que o jornalismo baseado só na emoção, ele pode ser inexato e passional, né? O nome já está falando. Só que o jornalismo também
só baseado na neutralidade, na informação, ele é desumano, né? Ele não tem essa humanidade. E eu não sei, eu queria saber se você sente isso. Eu senti que o jornalismo, depois da pandemia, é como se está todo mundo com a emoção tão à flor da pele que isso transbordou até para lugares normalmente mais formais, como, sei lá, a bancada do JN, sabe? Que sempre foi um lugar mais, né? A galera dá a notícia ali com o peso da palavra, mas eu nunca vi tanto jornalista humano. Eu queria saber de você, se você percebeu essa mudança no jornalismo e se você acha que é por conta da pandemia. E se você, pessoalmente, essa fala de você ser mais repórter do que... Porque você está bem opinativa, né, ultimamente. Eu adoro, eu acho ótimo, tá? Pete, eu acho que tem uma novidade para as pessoas em relação ao jornalista, que é ver o jornalista cobrindo determinados assuntos que não a pandemia. Então, por exemplo, eu falo pelo meu caso, eu fiquei 10 anos morando em Brasília. A minha cobertura, ela sempre foi totalmente pautada na política do dia a dia. E essa cobertura, ela exige sim um distanciamento emocional. Eu não tenho que, quando eu falo que eu não dou uma opinião, eu ouço a situação e ouço a oposição e dou a notícia com a mesma cara. Você não vai me ver sorrindo, nem fechando a cara para a notícia A ou para a notícia B. Eu acho que mais no hard news, né, do dia a dia da política, eu sempre fui assim, sempre serei assim. Tá. Dito isso, a gente vê esse momento inédito da pandemia, que pra a gente também está aprendendo ali, não é inédito só para as pessoas que estão acompanhando. A nossa cobertura, eu nunca lidei com isso, e muitas das minhas colegas, dos meus colegas também, óbvio. Então, quando você está cobrindo, por exemplo, e chega a notícia de uma mãe que estava com a filha, e aí perdeu a mãe por conta da Covid, você não consegue nem reagir. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu saí de um jornal e a gente está contando, olha, são tantas mortes. Isso não são números, são pessoas, são histórias, são vidas. Então, para você, jornalista que está lidando com aquilo ali ao vivo, a notícia está chegando na hora e você precisa comentar, é muito difícil você segurar a sua reação, que naturalmente é uma emoção, porque você pensa naquela família, você pensa na sua família. Eu saio do jornal, ligo para minha mãe que está em São Paulo, não vejo minha mãe há 4 meses, não vejo meus irmãos também, tudo pela internet, como vocês, provavelmente. Então, você viu a Gabi falando, a alegria de ver os filhos, você vê uma mãe com os filhos, você começa a chorar. No Dia das Mães eu não passei com a minha mãe, assim, eu fiquei muito mal. E aí você tá à flor da pele, Pete, e dá 5 minutos, você tem que voltar pro jornal, porque o jornal não para. E você estava chorando, porque você falou com a tua irmã, você não estava no aniversário do seu irmão. Uma amiga minha acabou de ter filho essa semana, uma das minhas melhores amigas de vida. Ela fez uma live comigo na maternidade, eu comecei a chorar, faltavam 10 minutos para entrar no ar. E eu falei pro André, eu não tô aguentando, porque eu estaria lá, né? Então, eu acho que, dito isso, a emoção no momento da pandemia, as pessoas estão tão familiarizadas conosco, nesse momento, que de repente também descobriram o jornalista mais humano, mas na cobertura de política eu sempre mantenho a distância. E isso eu puxei, Pete, para te responder sobre a coisa de ser opinativa. Como eu tenho um programa de entrevista na Globo News, para eu chamar, já contei isso algumas vezes, o Marcelo Freixo e o Flávio Bolsonaro, eu preciso poder chamar o Marcelo Freixo, o Flávio Bolsonaro, o político A, o político B, da esquerda, da direita, do centro. Então, eu prefiro ser uma repórter de informação e fazer o meu comentário até analisando, porque analista sem informação não dá. Mas quando eu falo que eu não sou analista, no sentido de opinativa, é de me posicionar. Eu acho que é nesse sentido mais, entende? Porque eu falo que repórter, né, as pessoas falam, a Astrid sabe disso, repórter gosta de falar... É verdade, mas repórter precisa saber ouvir antes de tudo. Então eu sou uma excelente ouvinte, excelente. Eu passo aqui horas só ouvindo vocês, tranquilo. Não é bom ter assim um pouco de emoção? Eu acho que deve ser um desafio para o jornalismo ter que entre razão e emoção, né? Ter esse equilíbrio entre razão e emoção. Agora, assim, ter emoção em certos momentos, eu acho que
cria uma empatia no público, porque a gente está vivendo também um momento de banalização da informação. É tanto acesso à informação que a gente tem, você vai lá, clica, sai, clica no outro. Então, será que essa emoção não vem como contraponto dessa banalização? Porque eu acho bom, me toca quando eu vejo alguma emoção. Sim, você tem razão. Mônica, você falando, eu concordo com você. Por exemplo, quando a gente viu a morte do George Floyd, ali também, não tinha condição. Eu não vi um jornalista que não conseguia reagir com emoção. Já me perguntaram isso também. Ah, mas o jornalista pode se emocionar? Acho que em situações como essa, deve. Não tem nem como sair disso. Morte da Marielle também. Eu sempre lembro de uma situação que eu passei em Brasília, na cobertura política, já acho que entrando na sua pergunta, teve ali no governo Temer uma medida provisória, eu não me lembro qual era o instrumento, assim, mas era uma decisão que praticamente liberava ou tornava em situação análoga trabalho escravo. E aquilo eu não conseguia passar no ar, porque assim, era tão surreal a situação, e eu me emocionei no ar. E eu, Mônica, assim que eu percebi que tinha vazado no ar, eu me senti culpada, porque o jornalista, ele não passa emoção, né, na cobertura política. Só que a Globo News, claro, era tão absurdo aquilo que pegou aquilo e eu joguei o microfone assim para baixo, achei que já não estava mais no ar. E tipo, assim, praticamente estava sem acreditar naquilo. E transformou aquilo em vinheta. E eu me senti mais tranquila naquele momento com isso. Quando você passa essa história do advogado do Flávio Bolsonaro, foi voando, tal, não sei o quê, aquilo era o minuto 30 de uma entrevista de 50 minutos. E quando eu vi, a primeira reação é, ai meu Deus, eu saí do tom, né? Porque não é normal, claro. É complicado, Gabi, eu não tinha nem ideia dessa repercussão, porque a pergunta principal na minha visão... Mas eu achei maravilhoso, Andréia, eu achei maravilhoso, inclusive eu vi o teu nome nos Trend Topics, aí eu entrei lá no Twitter quando eu vi, era em relação a isso que você tinha falado, e eu acho que é muito importante você esboçar essa emoção. E uma coisa que a Astrid estava falando lá no início do programa, que a gente está vendo cada vez mais, é essa proximidade que a gente está tendo, essa oportunidade que a gente está tendo de poder entrar um pouquinho também na casa de vocês quando a gente vê numa transmissão ao vivo, algum colega seu, alguma colega sua que está fazendo a transmissão da sua casa, da sala, e a gente fica lá olhando as estantes, olhando os livros. Eu lembro de um filme, não lembro exatamente qual é o filme, mas era uma jornalista numa bancada muito séria, lá com seu blazer, aí o diretor fala, corta, ela sai correndo, embaixo ela estava com um shortinho jeans e uma pantufa. Eu achei aquilo tão maravilhoso, que traz uma humanidade, quebra esse estereótipo que a gente tem de vocês, e essa proximidade da gente estar entrando mais na casa de vocês, para mim é uma parada muito importante para humanizar. Mas você acha que ainda tem, assim, da galera do jornalismo, esse medo de que isso possa comprometer a credibilidade da notícia? Eu acho que tem um limite, né, Gabi, assim, é o que eu te falo, eu sou muito do hard news, eu acho que fora da pandemia, eu acho que as coisas não vão ser tão informais assim. Hoje em dia, claro, é isso, a minha prioridade total é dar informação, então isso já aconteceu, por exemplo, no dia que o Queiroz foi preso. Eu saí daqui, porque eu estava fazendo em pauta aqui de onde a gente está falando, acaba umas 10 horas, tal, não sei o quê, até eu conseguir desacelerar, fui dormir, uma meia-noite e tal. Quando é o dia seguinte, meu celular tocando, é a chefia para dizer, o Queiroz acabou de ser preso, você pode entrar no Bom Dia Brasil por causa da entrevista do advogado que tinha mentido lá atrás. Eu falei, posso, só que eu tinha acabado de acordar, né? É isso. E eu falei, tá, mas eu tô em casa. Não, é de casa mesmo. Claro, tal, não sei o quê. E eu simplesmente, Gabi, assim, tipo, o André olhou e falou assim, você tá de pijama, você sabe, né? Tipo, troca, porque não dá. E eu falei, total, porque eu quase fui, porque eu, tipo, tinha acordado, tava de pijama. E aí eu fui trocar, mas... Eu achava maravilhoso. Imagina, eu ia viralizar por causa do pijama.